Buenas tardes a todos. Bienvenido a este primer Open Talks que hacemos para el mercado portugués. La verdad es un placer saludaros, tener tantos amigos portugueses conectados. Hay más de 100 y pico personas registradas. Y nada, pues yo voy a hacer una pequeña introducción. Ahora voy a ceder la palabra a Paola Ortega de CMS Group, que nos va a indicar cómo va a funcionar el webinar. Y únicamente pues felicitar al pueblo portugués por lo bien que ha gestionado el país toda la crisis del COVID-19. La verdad que desde España lo vivimos como un ejemplo a seguir y esperemos que os siga yendo muy bien. Y muchos ánimos y nada, vamos a disfrutar de nuestros amigos de Miguel Rebelo, de Luis Chávez, de Fernando Britos Barros y de Volker Reitz, que seguro van a hacer un debate muy, muy interesante. Así que disfrutar mucho y Paola, te cedo la palabra. Vale, Ignacio, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta edición de Open Talks Webinars que hemos creado con mucho cariño para ustedes. Les estábamos extrañando al mercado portugués, así que les hemos tenido muy presentes y hoy nos van a comentar cómo visualizan esta situación de crisis sanitaria y cómo la están viviendo en cada una de sus realidades desde sus distintos sectores. Antes de dar la palabra a Miguel Rebelo, que nos va a comentar un poco, nos va a poner en contexto, él es nuestro moderador, y previo a presentar a cada uno de nuestros speakers, yo les voy a hacer algunas indicaciones. Primero, comentarles que esta presentación, este video, lo van a poder ver nuevamente en Credit Hub, que es la plataforma donde CMS vuelca todos los contenidos que estamos creando a favor de la industria. Así que si lo quieren volver a mirar, pueden ingresar, estoy compartiendo pantalla en credithub.net y lo pueden mirar a este contenido y a todos los contenidos de los webinars que hemos hecho a lo largo de estos días en los distintos países y regiones en las que estamos. También indicarles que CMS está a disposición de todas las empresas para la generación de leads, de contenidos, así que nos ponemos a su disposición para generar y activar e impulsar la industria. Ahora voy a pasar a presentar a nuestros speakers. Ahora mismo nos acompaña en la sala, a ver si es que les puedo mostrar. Nos acompañan Luis Chávez, lo vamos a ver acá. Él es el Business Development Director de CERDEP. ¿Vale? Vamos a ver, Luis es el Business Development Director de CERDEP Group. Él es responsable de la originación y analytics de Portugal, incluido el pricing de NPL y Real Portfolio Acquisition. Ok, voy a leerlos en inglés porque lo tenía preparado en inglés. Ahora tenemos una mezcla de portugués, de inglés, de español, pero lo bueno de esto es que todos nos entendemos, de alguna manera. Entonces, Luis is Business Development Director for CERDEP Group, responsible for originator and analytics in Portugal, including pricing, NPL, and Rio's portfolio acquisitions. Prior to joining CERDEP in 2016, Luis was 15 years with Banif Investment Bank, responsible for capital markets and fixed income, including structuring of asset-based, structuring funding, capital and derivative solutions, and cover bonds. Welcome, Luis. Then we have in the room Volker Reitz Smith. He is the GNB Real Estate CEO. Volker joined Novo Banco Group as managing director in 2017 after the bank's acquisition by several of the Lone Star funds. He is the head of the bank's real estate department and also the CEO of the regulated fund manager GNB Real Estate, where he manages 2.5 billion real buck. Volker has over 20 years of international experience in M&A, private equity, and real estate. Welcome, Volker. We also have Fernando Brito Barros, who is country manager of Qualco. Since 2014, he dedicated to the NPLs market with the responsibility to develop its presence in the markets of Portugal, Spain, and Brazil.
He has a vast experience in the area of telecommunications and information technologies in France, United States, and Brazil. He is founder of one of the first startup companies in Portugal with a strong international presence in the area of contact centers. And finally, we have Miguel Rivelo, who is going to be our moderator. He's partner of Recactive. Miguel is the president of the Portuguese Association of Credit Management and Recovery Companies, APERC. Since 1999, he is founding shareholder and director of Recactive SA, an entity of recognized suitability and quality in the activity of friendly credit recovery at the national level. Since 2016, he is founding shareholder and director of Private Rent a Car, which offers integrated mobility solutions, always with a responsible and sustainable attitude. So, with no further comments, sin más comentarios, cedo la palabra a Miguel Rivelo. Miguel, muchísimas gracias. Y bueno, a todos los speakers, muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel, te cedo la palabra. Muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim dar o pontapé de partida, esperando encontrar toda a gente com saúde e que todos os seus familiares também estejam bem e protegidos. Este é um momento, de facto, único, numa recessão técnica que, enfim, motivada pela nossa natureza de sobrevivência a uma pandemia. Fomos chamados a responder com todo o talento e qualidade que tínhamos, manifestando capacidade de perceber todos os fatores sociais, financeiros e logísticos. Capacidade em agarrar o grupo de trabalho numa situação de pânico, introduzir união, resiliência, correspondendo a todo o compromisso existente com normalidade. Apesar de tudo, criar essa nova normalidade, partilhar boas práticas e valor acrescentado. Isto foi o que fomos aqui desafiados. Tudo isto é um momento único e importantíssimo. Agora, começávamos um pouco um périplo por diferentes pontos de vista dos nossos participantes, os oradores, onde estão presentes desde a originação ao outsourcing, ao servicing, a fornecedores, toda uma panóplia interessante desta indústria do negócio da recuperação de crédito, e é relevante ter isso em consideração para perceber como todos nós lidamos com este momento que vivemos em Portugal desde o 3 de março. Eu começaria pela ordem que fomos apresentados, passava um bocado esta pergunta ao Luís Chaves, começávamos pelo Luís Chaves, da Servdept. Luís, como é que a Servdept lidou com o plano de contingência da Covid-19? Qual o peso de trabalho, do teletrabalho e como é que todo o grupo funcionou neste processo? Boa tarde a todos. Antes de mais, olá Miguel. Gostaria antes de mais de agradecer à CMS pela iniciativa. Acho que é importante, no momento em que todos nós estamos mais afastados, é importante reunirmos e procurarmos, ainda que dentro de uma nova realidade, voltarmos à normalidade que neste momento é possível. Nesse contexto, gostaria de vos dar os parabéns pela iniciativa. Por outro lado, naturalmente também saudar os meus colegas de painel, o Miguel, o Fernando e o Volker, e cumprimentar todos aqueles que nos acompanham neste evento. Respondendo, Miguel, à questão que me colocas, relativamente a como é que a Servdept lidou com o tema em termos do plano de contingência, como é que nos habituamos, como é que nos preparamos para isto. É evidente que por muitos planos de contingência que as empresas tenham, e nós temos os nossos, nunca estamos preparados para este tipo de eventos. E diria até que, felizmente, que não estamos, porque são casos que ocorrem de longe a longe. Agora, a questão é que fomos obrigados, sem preparação, sem teste, sem ensaio, a entrar numa nova realidade muito rapidamente, abruptamente, procurando
ter aqui o equilíbrio mais razoável que fosse possível de alcançar dentro das restrições com as quais estávamos ou estamos confrontados. Isto é, por um lado, assegurar naturalmente a saúde e o bem-estar de todos os colaboradores e, por outro lado, assegurar o cumprimento dos nossos compromissos e das nossas responsabilidades dentro daquilo que é, enfim, o contexto. Nessa medida, responder-te, Miguel, que passámos, a partir do dia 16 de março, já passaram mais de 2 meses, a maior parte da empresa passou a estar a trabalhar remotamente. Obviamente, esta é uma realidade para a qual todos nós não estávamos preparados e devemos tentar olhar para este tipo de experiências também pelo lado positivo. Isto é, de repente, todos nós, pelo menos eu falo por mim, que nós já tínhamos na empresa o Teams instalado há bastante tempo, no entanto, teria utilizado uma outra vez para falar com colegas de outros escritórios, e mais a título quase que de experiência. De repente, todos nós passámos numa base diária a lidar com Teams, com Zooms, enfim, com uma panóplia de opções que diria que na prática o Covid teve aqui um contributo tecnológico brutal nessa vertente, permitiu dar-nos um salto muito significativo. E verdade seja dita, é evidente que nem todas as funções podem ser asseguradas com normalidade de uma forma remota, parece-nos a todos nós evidente. Agora, por outro lado, também nos faz pensar, porque efetivamente há muitas tarefas que são desenvolvidas tradicionalmente num local de trabalho, num escritório, e que efetivamente, se nós pararmos um pouco para pensar, e esta oportunidade deu-nos essa possibilidade, em rigor, existem também vantagens deste registro, nomeadamente ao nível do tempo, da eficiência, e existem aqui um conjunto de benefícios que podem ser retirados. Enfim, não sei se estou a afastar-me um pouco da questão, Miguel. Não, perfeito. É essa partilha que é importante para todos um pouco percebermos como é que as nossas vidas, as vidas das nossas organizações mudaram. Volk, eu gostava de te perguntar qual está a ser o impacto do Covid no mercado imobiliário tão relevante que é para a recuperação no Secure, nos NPLs do Secure. Qual é o teu feedback que tu nos podes dar deste ponto de vista do Covid, no impacto que tem tido para vocês? Ok. Hola, boa tarde. Peço disculpa porque meu portuñol é muito mau, entonces voy a falar en español, ¿ok? Sí. A ver, en el mercado inmobiliario, a ver, es un poco pronto para tener una visión clara de cuál es el impacto de COVID, ¿no? Lo que hemos podido comprobar hasta el momento es que podrías dividir, digamos, el mercado en dos tipos de activos. Están los activos granulares pequeños, que son normalmente los colaterales de préstamos a particulares, y los single names, que son más los colaterales de préstamos corporativos o préstamos más grandes con commercial real estate por detrás, ¿no? En los pequeños, en los granulares, el impacto inicial en marzo y abril ha sido muy fuerte, pues porque se interrumpieron las visitas, porque la comercialización era mucho más complicada, pero ya a mediados de abril y a lo largo del mes de mayo se empieza a ver que del pipeline de transacciones o de operaciones existentes, cosas que ya estaban en comercialización, con CPC firmados, empieza a escriturarse con normalidad. Los bancos siguen financiando a los particulares, es decir, que se nota una cierta reactivación en el mes de mayo. Eso para los activos granulares. Para los activos grandes, lo que nosotros llamamos single names, que serían
estos activos de más dimensión. Ahí el mercado está más parado, los bancos están más reacios a financiar operaciones de gran envergadura, y yo creo que ahí empieza a ser un poco más importante el poder diferenciar entre asset classes. Yo creo que hay algunas partes que están mucho más paradas, como puede ser el retail y el turístico, o sea, hotelería e incluso residencial turístico, aunque en menor medida. Eso está muy afectado. Shopping centers, high street retail, restaurantes, eso está muy afectado. Pero luego, por ejemplo, logística está funcionando bien, retail de alimentación sigue funcionando bien, siguen pagando rentas, los activos siguen teniendo procura, los bancos creo que tienen cierta predisposición a seguir financiando ese tipo de operaciones. Escritorios, si tienes un buen tenant y es un activo bien ubicado, también sigo viendo liquidez para esos activos. Logística, como decía, logística sí que tiene bastante demanda ahora mismo, con todo el boom del e-commerce. Así que, en general, lo que nosotros vemos en los single names es que hay como un cambio de hábito en los consumidores y en la manera en la que utilizamos los activos del real estate, que lo que está haciendo es un poco igual acelerar ciertas tendencias que existían ya, como puede ser el teletrabajo, como puede ser el e-commerce, como puede ser que afectan a la manera en la que utilizamos los inmuebles, como cuánto espacio de escritorio necesitas, qué ubicación necesita tener ese escritorio, cuál es el tamaño de las lojas, cuál es el impacto en los shopping centers. Pues eso es lo que yo lo que creo que está haciendo, está habiendo un trend que ya existía, pero lo que está ocurriendo es que se está acelerando ese cambio. Muito bem. Fernando, como é que a Qualco está a lidar com este plano de contingência do Covid-19? A todos, não só aqueles com que estamos aqui a conversar diretamente, mas com todos aqueles que também remotamente nos estão a assistir. Bom, eu vou sobretudo fazer a abordagem pelo lado tecnológico, uma vez que a Qualco é uma empresa que se posicionou já há muitos anos nesta área e que busca uma liderança efetiva enquanto fornecedor de soluções para esta área de tratamento de cobrança. E aquilo que nós fizemos de imediato, em primeiro lugar, foi efetivamente lançar um plano bastante abrangente, sobretudo para assegurar o bem-estar dos funcionários, dos nossos clientes e de todos os outros parceiros com os quais colaboramos. Obviamente, o principal problema é uma empresa que estava habituada a trabalhar, sobretudo a nível internacional, e com os seus colaboradores um pouco espalhados por todo lado, ter de tomar a decisão de, a partir deste momento, e numa situação que não tinha qualquer precedente, que nunca na vida tínhamos experimentado, dizer a toda a gente, bom, vocês agora vão começar a trabalhar de casa e vão ter que fazer exatamente a mesma coisa. E o que é a mesma coisa? É garantir, por um lado, aos nossos clientes que as interrupções fossem mínimas e, sobretudo, e esse era um ponto, e foi um ponto muito discutido e que conseguimos, felizmente, com a competência técnica que temos, manter efetivamente a excelência da entrega. Até porque estávamos numa fase de entrega de um conjunto grande de projetos e que não os podíamos interromper de forma nenhuma, muito mais numa situação destas, ainda fomos, digamos, entre aspas, pressionados para entregar de forma muito mais rápida. É evidente que isso provocou uma situação que foi hoje ter toda a gente a trabalhar remotamente, criar todas as condições. Eu achei muito interessante aquilo que o Luís disse anteriormente, que no fundo fomos forçados todos a utilizar tecnologias de colaboração, porque até aqui brincávamos um pouco com elas, não é? Tínhamos o telefone móvel e isso praticamente facilitava a comunicação com toda a gente. Quando começamos a ter que partilhar uma série de informações, arquivos, formas de trabalhar, experiências de como realizar as coisas, isso transforma-se em algo bastante mais complexo. E esse foi, digamos, um dos trabalhos mais fortes que nós nos obrigamos a realizar e conseguimos efetivamente, até este momento, felizmente, as coisas estão a decorrer de forma muito correta.
o grande drama aqui foi que tivemos que o fazer num espaço de 1 a 2 semanas, não é? Porque os nossos clientes não nos permitiam deixar de continuar a colaborar e pior ainda, quer dizer, aquilo que tivemos que fazer além disto foi ainda fazer outra coisa, que foi tentar auxiliar os nossos clientes, muitas vezes com situações de soluções de sistemas legados que não estavam devidamente preparados para um trabalho deste género e para estas migrações que nós tivemos que fazer de estarmos confinados num determinado local, numa rede local completamente controlada, com uma situação de acesso que estava bem definida, tivemos que efetivamente utilizar todo o nosso conhecimento para permitir que toda a gente trabalhasse remotamente. E obviamente, digamos, não foi esse o problema em si, porque sendo a empresa já fornecedora de soluções a muitas entidades que estão distribuídas geograficamente, tínhamos essa experiência acumulada. O grande problema foi efetivamente também auxiliar os nossos clientes a partir de algumas soluções que tinham, como eu disse, sistemas legados que não estavam preparados para isso, a conseguirem efetivamente funcionar de forma remota. Um outro problema grave que aconteceu foi, com esta situação, nós começamos a verificar que todos vocês tiveram que aceitar uma pressão muito grande por parte no fundo, dos devedores que quiseram rapidamente entrar em contacto, que quiseram esclarecer um conjunto de dúvidas. Muitas vezes aquilo que a mídia ia informando, depois as pessoas tinham necessidade de compreender exatamente o que é que acontecia e, portanto, a outra ação muito forte foi tentar encontrar novas formas de permitir esse contacto entre os devedores e as empresas, retirando a pressão sobre aquelas pessoas que estavam sistematicamente a responder-lhes e que de um dia para o outro deixaram de ter a capacidade de responder à quantidade, efetivamente, dos contactos que estavam a ter. Um outro problema também foi tentar perceber e ajudar as pessoas numa análise, e isto é sempre muito difícil, utilizando as ferramentas hoje de analíticos que nós temos à nossa disposição na área técnica, perceberem exatamente o que é que iria acontecer. Muitos dos nossos clientes voltaram-se para nós e disseram: agora nós vamos ter aqui um período crítico, um período sem sabermos para onde vamos. E aí nós também tivemos uma ação, eu diria, bastante relevante e forte, tentando facilitar essas informações, por exemplo, tentando ajudar as empresas a determinar quem, em função desta situação do Covid-19, iria eventualmente entrar numa situação mais vulnerável. Foi isto que nós tentamos fazer rapidamente. De facto, pressão é a palavra certa, foi de certeza tudo o que nós sentimos. Por lado do devedor, com certeza muitas dúvidas e toda uma série de incerteza que tinham e de alguma forma perceberem se podiam ter aqui algum tipo de ajuste ou de apoio no tema das moratórias e outras soluções que foram criadas. Por parte do credor, a necessidade urgente de cash. A parte mais interessante, que eu gostava de voltar um bocado ao Fernando, os recursos humanos. Na Recative, o grande tema dos recursos humanos foi de facto, o tema da liberdade e da responsabilidade. As pessoas passaram a ser senhores do seu espaço, senhores do seu tempo, mas serem profissionais, serem dedicados, serem qualificados. E quase certeza, eu digo da minha parte, o feedback é excepcional. Uma maturidade, uma responsabilidade acima da média. Fernando, qual é o feedback que tu, que de alguma forma foste tendo outros players, qual é o feedback que tu tens dos recursos humanos no âmbito desta vivência, destes 2 meses que levamos de Covid? A nossa experiência foi algo que foi bastante surpreendente, porque eu vou dizer assim, o tempo que as pessoas normalmente dedicavam nas suas deslocações entre a sua residência e o local de trabalho, eu acho que as pessoas acabaram por transformar esse tempo em algum tempo mais dedicado à empresa. E não só, efetivamente, é evidente que nós temos, com uma equipa muito jovem, a equipa na área de tecnologia são sempre gente relativamente jovem, e havia o receio de eventualmente as pessoas poderem dispersar, por estarem muito habituadas a trabalhar, sobretudo no local onde as empresas estavam, e isso poder trazer alguns riscos de as pessoas não darem o mesmo nível de acompanhamento.
Aquilo que nos aconteceu foi o contrário, e aquilo que nós sentimos foi que as pessoas tiveram uma atitude profundamente profissional e utilizaram esse tempo e excederam claramente. Aliás, o nível de produtividade daquilo que nós temos feito como análise interna tem-nos dado a ideia de que realmente os nossos níveis de produtividade estão acima daqueles que tínhamos anteriormente, não é? O que obriga hoje a pensar se eventualmente em empresas como a nossa não será mesmo, e esperemos que felizmente, rapidamente, como está a acontecer aqui em Portugal, a gente possa começar a retornar aos locais de trabalho, mas já há algumas questões colocadas internamente, se calhar o melhor é mantermos algumas pessoas constantemente nesta situação, porque em algumas atividades, sobretudo aquelas atividades ligadas ao desenvolvimento, ligadas à entrega, ligadas ao suporte, nós sentimos que a atitude, eu acho que é uma coisa natural, as pessoas quando veem os outros numa situação de dificuldade tentam fazer sempre um esforço superior. Eu acho que isto é humano e as pessoas que estão, digamos, de bem com a vida, como eu costumo dizer, têm essa atitude. E aquilo que aconteceu foi isso. Quer dizer, eu hoje começo a falar com as pessoas mais cedo do que falava, a acabar de falar com elas mais tarde do que falava. Não é a primeira vez, como vocês sabem, de Portugal, nós temos o nosso centro tecnológico em Atenas, na Grécia. A empresa é de origem grega, apesar de ter os headquarters em Inglaterra, em Londres. E aquilo que acontece é que eu hoje falo às vezes, sei lá, 6 da tarde aqui, isto quer dizer 10 da noite na Grécia, consigo falar com os colegas sem problema nenhum e ter uma resposta sem qualquer problema. E eu às vezes até sinto que provavelmente já estão no seu momento de lazer, mas isso efetivamente tem sido uma oportunidade interessante de verificar que provavelmente é mais agradável do que apanharem aquela hora de trânsito ou de transporte público ou de carro, não é? E chegarem já aborrecidos porque entretanto alguém os maltratou na estrada ou eles saíram também um pouco mais nervosos de casa e tiveram esse tipo de problema. Portanto, eu acho que aí a situação foi muito positiva para aprendermos esta nova forma de ser e de estar. Volk, dizias-me, para quando falávamos um pouco há pouco, estavas muito contente com a maneira como a agenda fluía diariamente. No había atrasos, toda a gente llegaba a horas para as reuniones, ¿no es? Sí, sí, es un cambio maravilloso. De repente la gente a los conference calls llega a la hora. Al principio no, al principio costó un poco, pero ahora todo el mundo llega a los conference calls a la hora y la cosa funciona. Es decir, sí que si el mercado estuviese ahí, es decir, si no sufriese la economía, yo creo que desde el punto de vista de ejecución del trabajo, la productividad no ha bajado, lo que ha bajado es la economía y la capacidad de la gente de comprar y los bancos de financiar, pero lo que es la propia ejecución de las transacciones y el trabajo diario, a mí me parece que en nuestros países, también en España ocurre mucho, hay un elevado índice de presencialismo, o sea, la gente con ir al escritorio piensa que ya cumplió con una parte de su obligación y ahora se ven obligados a generar resultados para justificar su trabajo. Ya no vale solo con ir allí, enseñar la cara y calentar la silla. Ahora ya tienes que generar un resultado para que... Y eso yo creo que a la gente le fuerza a ser algo más productiva. Luís, no meio desta história toda, a união do grupo, apesar da distância, nota-se, sente-se, consegue-se ter até muito mais conversas do que se teriam às vezes no espaço físico, não? Qual é o teu feedback? Qual é a tua ideia? Sim, Miguel, eu diria que, enfim, em termos genéricos, a união das pessoas tende-se a reforçar em momentos mais complexos, em momentos mais desafiantes. E nós estamos inequivocamente perante um desses momentos. E naturalmente que tudo isto é muito bonito, é muito desafiante, é fantástico termos todas estas tecnologias, mas também digamos que esta realidade coloca grandes desafios a todos e cada um de nós, porque sendo facto que a priori deve ser uma premissa que todos nós devemos ser responsáveis e todos nós devemos estar focados no nosso trabalho, no final do dia não é exatamente a mesma coisa estarmos a trabalhar atrás do computador e vermos através do ecrã. Não conseguimos ter as mesmas sensações, as mesmas percepções que temos quando estamos juntos. Agora, isso não significa que
não se possa obter outro tipo de benefícios. E sem dúvida que num contexto como este, que causa preocupações e ansiedades várias às pessoas, naturalmente, sentiu-se, e falando naturalmente especificamente de nós, uma dinâmica muito forte, um empenho muito forte de todas as equipas, fossem aquelas que permaneceram no escritório, fossem aquelas que foram para casa e que trabalharam remotamente desde o primeiro dia. E nesse contexto, sim, no nosso caso, o nosso espírito de grupo, o nosso espírito de equipa é uma característica muito forte e partilhada por todos. E no contexto que vivemos, enfim, é uma realidade que temos muito presente. Ó Luís, e o devedor? O devedor, que agora nós, numa situação normal, em termos de contabilidade com o devedor, tens a sensação que ele está mais disponível, está mais contactável. Todos nós fazíamos massivamente, ou por telefone, ou por SMS, ou por mail, enfim, todas as soluções. Neste momento, qual é apesar do momento que vivemos e que não temos comparabilidade absolutamente nenhuma, não há um período na nossa vida que possamos aqui fazer alguma verificação, mas o devedor vai nos impor novas estratégias, vai nos impor novas formas de o contactar? Sem dúvida, Miguel. Agora, aqui, eu acho que a questão do devedor e a estratégia, nós temos que separar, porque temos diversas realidades dentro das várias classes de ativos que gerimos. Vamos lá ver. Se nós estamos perante um ativo legal, um ativo que não é objeto de contacto direto da nossa parte, enquanto... Com tribunais parados, não é? Com tribunais parados. Tribunal parado, ou seja, isso aí teve uma consequência muito direta. Enfim, não havia propriamente a estratégia da nossa parte que funcionasse. Como há pouco o Volcker também dizia, a parte, digamos, mais hipotecária, a parte de real estate, também foi muito impactada, porque, uma vez mais, fazendo o paralelismo com a tecnologia, nós hoje em dia já podemos fazer visitas aos imóveis, enfim, através do computador. Sabemos que não é a mesma coisa, não é? E então, naturalmente que este segmento de ativos também foi muito impactado, nomeadamente ali no primeiro mês completo, no mês de abril. Agora, aquilo que não entra nem na vertente hipotecária, nem na vertente legal, digamos que é um segmento particular mais granular, mesmo aí depende muito, não é? Porque nós sabemos que estamos a falar de uma franja de clientes que estão, digamos que mais expostos, em média, a variações do ciclo económico e que, perante uma situação como esta, muitos deles acabam por, enfim, ter uma reação muito rápida relativamente àquilo que a economia acaba por desencadear. Ou porque procuram evitar o pagamento, ou porque procuram atrasá-lo, ou procuram, enfim, que se faça algo diferente. Naturalmente, como dizes há pouco, não temos precedentes, não temos margem de comparação. Agora, aquilo que temos de fazer, e aquilo que na CRD temos procurado fazer, é ser mais incisivos, procurar estar naturalmente sensibilizados para o contexto, como é evidente, mas procurar ser mais ativos, estar mais disponíveis para pensar em vários tipos de soluções para o problema, porque no final do dia não é, também olhando para o lado do criador, não nos interessa estar aqui em discussões intermináveis que não levam a nenhum lado, que não produzam efeitos. O benefício para todos é que, enfim, que se encontre aqui uma solução que seja razoavelmente vantajosa para todas as partes. Nesse contexto, falando de contactabilidade, enfim,
diria que não sentimos propriamente aqui grande impacto negativo do lado da contactabilidade. Se calhar até foi mais ao contrário, sabe? Até passámos a conseguir e realizar contactos de uma forma mais efetiva. A questão é que, acho que é mais abrangente do que isso, o próprio contexto e sobretudo, a apreensão que as pessoas têm, porque, em rigor, digamos, nós até agora falamos muito, é verdade, no primeiro trimestre já temos uma queda efetiva do PIB português, apesar de termos sido impactados apenas em aproximadamente 2 semanas. Agora, do ponto de vista prático, recessão ainda não temos, não é? Técnica, ainda não temos. Mas todos nós, empresas particulares, estamos naturalmente preocupados, apreensivos, é natural. E, neste caso, devedores procuram, cada um ao seu jeito, adequar a sua estratégia relativamente à forma de agir perante as dívidas que têm, o que nos obriga também a nós a agir em conformidade. Volker, consegue-se vender imóveis sem estar fisicamente com as pessoas? A ver, yo creo que la mayor parte de lo que se está vendiendo ahora todavía es del pipeline que ya se visitó. Hay algunos casos, por ejemplo, mucho Golden Visa se vende sin visitar, porque los compradores están en otro país y es una inversión, digamos, menos sentimental que cuando uno compra una vivienda para uso propio. Pero efectivamente, si hablas de granular en residencial y que el objetivo no sea inversión, sino que sea compra por parte de particulares para uso como vivienda, es difícil vender sin visitar. Sim. Fernando, estamos a viver um momento em que a alta direção precisa de ferramentas que, de alguma forma, lhe deem algumas orientações. Eu julgo que toda a alta direção em Portugal, no mundo, navega à vista. E o navegar à vista é, com certeza, com feedbacks, com percepções, a qual consegue ajudar nesse sentido. Eu vou, desculpa Miguel, eu vou só tentar dizer alguma coisa relativamente àquilo que o Luís levantou e no fundo também vou tocar um pouco naquilo que o Volker disse. O grande problema que nós tivemos inicialmente e sobretudo vindo das pessoas de direção das entidades foi o problema de ter que colocar toda a gente a trabalhar remotamente. E eu diria o seguinte, com base em ferramentas que, teoricamente, nunca foram pensadas para trabalhar desta forma. Sobretudo, digamos, as ferramentas no mundo financeiro, por todas as razões de segurança e todas as questões que normalmente sempre as pessoas tiveram e levaram, pretendiam claramente que elas fossem para trabalhar no seu ambiente, vamos chamar assim, antigamente natural. E aquilo que aconteceu foi exatamente isso. Foi o primeiro pedido, foi como é que vocês nos podem ajudar, de que forma é que vocês nos vão facilitar. Há problemas graves que é expor toda aquela informação, tu próprio na tua empresa de certeza sentiste isso, que estou habituado a ter gente a trabalhar dentro da minha rede, tenho toda a minha informação controlada, agora vou ter que expor tudo isto lá fora, de que forma, como é que eu vou conseguir fazer isto? Bom, então nas instituições financeiras a coisa foi mais delicada ainda, não é? Até porque, digamos, há todo um histórico que realmente levou em muitos casos a essa situação, apesar de, obviamente, hoje soluções de open banking, de net banking, serem algo que está disponível. A primeira coisa que nos foi pedido foi isso, queremos uma solução. E isso obrigou-nos a um trabalho muito forte de conseguir responder num prazo de tempo muito limitado. E, no fundo, as questões que nos eram levantadas nós estamos neste momento, e nós temos que pensar que isto começou há 2 meses, nós estamos neste momento nesta situação. O nosso pânico, o nosso grande pânico não é a situação que estamos a viver, é se eventualmente há uma segunda vaga. Né? E então quando começaram a surgir, depois da situação de Itália, a situação, infelizmente, da Espanha, que se começou a ver que países como a França, que também de repente começaram a escalar fortemente, a situação que se está a viver no Reino Unido, e se provocou ainda mais. E, portanto, nós tivemos, a primeira ação que nós tivemos de fazer foi tentar dar algum conforto às pessoas, e aquilo que fizemos foi
tentar encontrar dentro da nossa solução, do qual Collections and Recoveries, uma solução mais básica possível, mas que permitisse que as pessoas tivessem a capacidade de continuar a trabalhar remotamente. E eu acho que isso toda a gente fez. A criatividade foi muito grande por parte das entidades, a maior parte delas conseguiu ultrapassar, mas sentiu claramente que tinha limitações exatamente por causa das ferramentas que estavam a utilizar e que isso traria um problema de posicionamento relativamente aos clientes. A outra coisa que aconteceu, e também um pouco em linha com o que o Luís disse, foi que aquilo que nós sentimos e que nos foi transmitido por uma grande quantidade de clientes foi, de repente, as pessoas quiseram entrar em contacto. Em vez de fugir do contacto, há que voltar ao contacto, há que querer, e sobretudo querer tirar dúvidas. Epá, como é que eu vou viver? Okay? Eu de repente perco o meu salário, uma parte forte do meu salário, eu já tinha a minha vida mais ou menos controlada e queria libertar-me de todos os problemas que eu tinha, de dívidas, etc. E agora, pá, o que é que eu vou fazer? Depois, aquilo que eu já tinha dito no início, que é a própria comunicação social informando um conjunto de ações que os governos estavam a tomar, e é interessante que os governos praticamente, eu não sei se foi bem orquestrado a nível da comunidade ou não, mas aquilo que eu tenho falado com os colegas é praticamente mais ou menos igual em todos os mercados. As pessoas queriam informações. O que é que eu posso fazer? O que não posso fazer? Posso renegociar o meu plano? Posso estender? Posso deixar durante um período? Eu estou neste momento com atraso de recebimento. Isso é extraordinariamente crítico e, portanto, aquilo que nós fizemos, além desta ação, foi claramente fazer uma outra ação que foi tentar auxiliar as pessoas a conseguirem tratar este volume superior num momento em que ainda por cima, em alguns casos, até pelas condições que as pessoas tinham de trabalho, não podiam ter em casa as mesmas, dificuldades diversas. Eu recordo-me sempre de ter ouvido há 2 semanas aqui num webinar em Portugal alguém dizer que é perfeitamente aceitável nesta situação crítica eu ouvir o latir do cão ou o meu vizinho para de repente começar a fazer ruído na casa dele. Eu acho que isso foi muito bonito há 3, 4 semanas, 5 semanas, hoje as coisas já começam a ser diferentes, não é? Portanto, nós tivemos que olhar para isso e o caminho que seguimos e achamos que aí a tecnologia teve que aprender um pedaço com esta nova dinâmica. Nós já vínhamos trabalhando nisso, alguns mercados já tinham avançado mais fortemente e optamos muito por claramente levar ao conhecimento das entidades que, além daquilo que era normalmente o relacionamento humano, também poderiam tirar muito partido de ferramentas, as chamadas ferramentas digitais, não só na situação de comunicação, mas sobretudo na situação de autoatendimento, isto é, transferir a oportunidade das pessoas poderem esclarecer as suas dúvidas, retirar as suas dúvidas, fazerem propostas quase de uma forma abrangente relativamente àquilo que eles gostavam e que teriam necessidade de contactar. E isto foi muito importante porque, no fundo, os responsáveis começaram a ver que tinham uma alternativa provavelmente interessante para ultrapassar. E eu volto a dizer isto, há muita gente que continua muito preocupada, não só com este momento, e eu sei que isso é uma dúvida que toda a gente tem, é o que é que vai acontecer daqui a alguns meses, não é? E este momento que nós estamos a viver da saída, de estarmos todos mais ou menos retidos nas suas habitações. Eu vivo numa região de praia, pá, e uma coisa que me está a preocupar imenso é que eu vejo todos os dias de manhã agora montanhas de gente, quer dizer, toda a gente parece que tomou a decisão, bom, enquanto ainda está este momento, vou agora aproveitar o bom tempo que estamos a viver e, portanto, a situação que nós temos de ter consciência é que, se há um problema, as empresas querem estar preparadas. Eu diria que nenhum responsável, a alta direção, não quer mais permitir ser voltado a apanhar numa situação, espero que não aconteça isso, obviamente, ninguém está interessado nisso, mas garantir que, efetivamente, seja capaz de responder de forma correta às necessidades dos seus devedores e evitar a situação de constrangimento que tiveram de muitas vezes não conseguirem responder devidamente. Esse foi o grande problema. Depois há um problema grave que é, na nossa área não é fácil, todos vocês sabem que não é fácil implementar soluções. Nós normalmente temos carteiras que são bastante grandes, temos que fazer uma migração de dados substancialmente importante e aquilo que também foi, digamos, um dos grandes impactos que nós tivemos foi sim senhora, nós estamos muito interessados, queremos avançar, queremos que vocês nos ajudem, mas atenção, o time frame aqui vai ter que ser uma coisa de 3 a 5 meses. Se vocês ultrapassarem isso, para nós a nossa expectativa pós-verão
está morta, está esquecida e, portanto, não justifica o esforço que estamos a fazer. Portanto, esse foi o outro grande impacto que nós tivemos da nossa atividade. Miguel, Luís, seria... no final do dia, aqui a grande questão é sempre a mesma. E negócio? Vamos ter vendas de carteiras, não vamos ter vendas de carteiras, vamos ter aumento de preço ou vamos ter quebra de preço? Como é que será? Porque nós temos que voltar à real, né? Temos que voltar ao negócio. Eu gosto da palavra de negócio porque é negar o ócio. Chega de ócio, vamos ao negócio. Portanto, o que é que se vai passar? Qual é a tua percepção, Luís? Bem, essa, Miguel, seria uma pergunta talvez adequada para o Volker, não é? Porque é o único aqui que tem uma participação mais ativa aqui nas vendas. Não, estou naturalmente a brincar. Isso é daquelas, é um lugar comum falarmos da $1 million question, não que seja uma pergunta de $1 milhão, mas isso é daquelas questões para a qual nenhum de nós tem respostas, não é? Nós podemos ter assim, uma conversa mais ou menos erudita, mais ou menos interessante, falarmos coisas engraçadas, com algumas questões técnicas pelo meio, mas a verdade é que temos muito pouca visibilidade neste momento. Parece que o mês de fevereiro foi há muito tempo, mas em rigor não foi assim, não é? Nós em fevereiro tínhamos uma realidade económica completamente diferente, tínhamos as exportações a crescer, tínhamos o turismo a crescer, tínhamos o PIB com expectativas de crescimento e de repente, no mês, ao melhor, em cerca de 2 semanas, tivemos a maior queda trimestral do PIB em quase 45 anos. Enfim, no caso português, e perspectivas dramáticas para o resto do ano, ainda que todos nós acreditemos, independentemente se a coisa é mais Nike, se é mais U, se é mais V, todos nós contamos com uma retoma, digamos que razoavelmente rápida. Agora, feito aqui este disclaimer que já vai longo, eu faria aqui um comentário em jeito muito básico, muito óbvio, que é, vamos pensar no seguinte, a dívida soberana portuguesa, enfim, estamos a falar de Portugal, a dívida soberana portuguesa no início de março, há 10 anos, andava em cerca de 20 bps. Hoje está 4 vezes mais larga, está 4 vezes mais cara. Bem, aqui já me parece um dado óbvio que as coisas estão naturalmente mais, do ponto de vista, o custo está mais caro. Por outro lado, o próprio negócio, a própria economia, o BP, vai naturalmente estar mais, chamemos-lhe, atrasado, vai ter menos cash flow, sobretudo nos próximos tempos, nos tempos mais imediatos. Seja do lado do real estate, mais ou menos granular, seja do lado particular, seja do lado legal ou não legal, nós sabemos que os tempos mais imediatos vão estar muito condicionados. Então, isso vai se refletir em cash flow. Ponto. E, então, respondendo à tua questão, é evidente que nenhum de nós sabe qual vai ser a ordem de magnitude. Passou muito pouco tempo, nenhum de nós tem referências, nenhum de nós tem qualquer indicador que lhe permita, de uma forma com algo rigorosa, indicar para um determinado nível. Agora, uma coisa é evidente. Os preços vão cair, o risco é maior, como tal, se o risco é maior, é evidente que as condições financeiras se vão alterar. Qual vai ser o comportamento perante esse cenário de quem vende? Naturalmente podemos especular. Eu diria que, uma vez mais, em jeito de senso comum, a prioridade imediata de quem vende, ou de quem tem vendido, a prioridade imediata se calhar não é propriamente vender. Há outras prioridades, há outras urgências neste momento, há temas mais prioritários. Agora, também me parece que existem, e aqui cada caso, ou neste caso pensando apenas nos bancos, cada banco tem a sua história específica, não são todos iguais, não podemos colocar todos no mesmo cabaz, mas naturalmente que os bancos vai haver aqui um período de transição para uma nova realidade, é o que é.
e naturalmente que terão que se ajustar. Nenhum banco, se no passado não queria ter ativos não produtivos, não é agora que vai passar a querer ter, como é evidente. Entretanto, tem equipas dimensionadas por uma realidade diferente em termos de volume. Enfim, isso parece-me mais ou menos evidente. Como é que as coisas vão evoluir e a que ritmo é que vão evoluir? Enfim, não sabemos. Esperemos todos estar cá para ver. Agora, parece-me evidente que, provavelmente, e uma vez mais falando no caso específico de Portugal, nós tínhamos um pipeline razoavelmente grande, razoavelmente decente para um país com a nossa dimensão, para o ano de 2020. Eu diria que neste momento, sobretudo aqui, as carteiras ou os ativos que, para além enfim, do impacto causado pela economia diretamente a nível do cash flow, têm o risco acrescido a nível do real estate. Como é que o real estate vai evoluir? Vai cair? Não vai cair? Vai cair muito? Vai cair pouco? Como é que são os timings de venda? Como é que vão ser impactados? Enfim, eu acho que nós vamos ter aqui um bocadinho um wait and see para todos, não é? Para ver a que medida que as coisas evoluem, deixar um pouco, acho que toda a gente vai querer deixar um bocadinho enfim, como é que se chama dizer, a poeira assentar, de forma a que se façam negócios que efetivamente façam sentido. Mas vamos ver. Gracias, Luis. Me parece importante que ahora, en este momento, compartamos los resultados de la votación. Voy a compartirles a todos los conectados la votación. No sé si ustedes la pueden ver ahora mismo, pero muchos coinciden con Volker cuando hablaban del teletrabajo. Tenemos un 76% de los votantes que dicen que la productividad, de hecho, como teletrabajo ha sido más productiva. Apenas un 3% dice que ha sido menos productiva y un 21% habla de poco impacto. También cuando hablamos de cuánto tiempo estima para que la economía regrese al nivel pre-COVID, el 53% habla de 12 meses, un 29% habla de más de 24 meses y apenas un 3% habla de 3 meses. Y en la última pregunta que les hicimos está un poco más dividido, porque hablábamos de la expectativa que tenemos de que haya un nuevo lockdown antes de final de año. O sea, el 62% dice que sí y el 38% dice que no. En esta última fase vamos a tener espacio para preguntas. Vi que Rita nos levanta la mano, pero si gusta puede hacernos preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y les dejo con estos resultados para que lo puedan comentar. Miguel, te devuelvo la palabra. Aí está. Esta partilha que o nosso público nos deu levanta muitas sensações e de alguma forma nos dão a nós também um bocado a percepção de que lado da balança estamos. Volte. Vamos ter lockdown, não vamos ter lockdown? Tu apostas mais nos 60% ou nos 40%? Como é que nós vamos reagir com um novo lockdown? Se tiver. A ver, yo creo que desafortunadamente, si lo piensas fríamente, la probabilidad es elevada, sí. Lo que pasa es que entonces la respuesta al 2, ya no me creo tanto que si tenemos un lockdown, luego se solucione el problema en 12 meses. Ahí es un poco una pequeña contradicción. En el 1, la primera yo también estaba de acuerdo que la productividad o no se ha afectado o es incluso mayor, pero claro, si no tienes mercado y no tienes actividad, pues da igual que estés en casa o en el escritorio, que no vas a poder hacer nada. Así que yo creo que esa está clara, estoy de acuerdo. En las últimas dos, como decía, ve ahí una pequeña contradicción y mi opinión personal, yo soy algo más pesimista, la verdad. Fernando, estas três questões que nós procurámos promovê-las,
ajudam ao oráculo, ajudam a perceber um bocado qual a percepção que podemos daqui esperar no futuro. O que é que pensas sobre isto? Vamos lá ver, eu acho que, sinceramente, 12 meses vai ser complicado. Vai ser complicado para todos nós. Agora, vai depender muito do comportamento das pessoas, obviamente. Mas acredito claramente que no fundo, nós vamos ter que estar preparados para isso, e isso é algo que vai ser essencial para as empresas. E eu acho que aqui, quase que necessariamente, as entidades vão ter que olhar para dois conceitos. Ou investem efetivamente em tecnologia e vão conseguir ultrapassar essas situações, estar melhor preparados. Eu há pouco tempo estava na situação de adquirir uma casa e estava a ouvir um bocado o Volcker e estava a achar interessante, porque agora com os conceitos de realidade virtual, no fundo, o arquiteto mostrou uma casa, espero eu, como ela vai acontecer, não é? Já não tem aquela situação de dizer, eu quero isto, ou aquilo, ou aquilo outro, e não sei o quê, e pronto, está bom, e ele fazia lá o desenho e apresentava-me, como aqui há uns largos anos atrás. Portanto, eu acredito que aqui a situação vai ser muito importante. Há pouco, quando intervi da última vez, houve um ponto que eu devia ter referido, que é uma das áreas que estamos a trabalhar muito fortemente e que nós acreditamos que vai ser interessante e que estamos a ter muitas solicitações é efetivamente a utilização de analíticos. Hoje, obviamente, com soluções de machine learning, de inteligência artificial, conseguem-se fazer coisas brilhantes. Ainda por cima são coisas que têm um prazo de tempo relativamente baixo, não só para se entregar a entidades como vocês para serem capazes de serem utilizadas, bem como são capazes de uma atualização quase constante. É evidente que temos aqui um problema, que é muitas das empresas, muitas das entidades, bancos, vocês, empresas de serviços, têm muita informação e muitas vezes não a trataram por não ter necessidade, até porque a pressão era muito grande também, já tinham muitas coisas para fazer. Agora, há muita gente que está a tentar compreender como é que era e como é que vai ser. E eu acho que esta preparação para como vai ser importante, não só em análise de comportamento do que é que acontecia antes com os devedores e qual vai ser o comportamento que vai acontecer agora, o que é que realmente vai acontecer, por exemplo, às pessoas que infelizmente durante um período de 5, 6 meses, nós temos de ter consciência, nós estamos num país em que nos últimos anos, eu estive menos aqui, mas as duas áreas muito fortes foi efetivamente a área do turismo e a área da exportação, não é? Nós já ouvimos falar aqui hoje turismo, basta olhar ali para os aeroportos e ver a quantidade de aviões que estão em terra, não é? Quando hoje aterra um avião é uma notícia de televisão, não é? Eu já me lembrava de ver isso, não é? Mas aterrou um avião na Madeira e, portanto, foi notícia do dia, do telejornal, não é? Quer dizer, grande notícia, hoje aterrou um avião com 60 passageiros da Madeira, pronto, isto quer dizer, é uma coisa que talvez tivesse acontecido há muitos, muitos anos atrás. Mas, portanto, eu acho que aqui há um conjunto de atitudes que eu acredito que as empresas vão ter que tomar de se prepararem devidamente. E como eu dizia já, e volto a repetir isso, eu acho que, para mim, parece uma verdade clara, nós não vamos voltar a trabalhar da mesma forma. Eu aceito tudo aquilo que se diz, temos de trabalhar, muitas vezes temos a necessidade de estar com os colegas, de conversar, de nos fecharmos numa sala, de dizer um conjunto de coisas e só por reuniões virtuais, às vezes falta aquela parte, sobretudo nós latinos, da proximidade, não é? Quer dizer, o exemplo da Suécia durante este período também foi um pouco marcante, não é? As pessoas são muito mais frias, muito mais distantes e, portanto, aceitam melhor este tipo de tratamento e de forma de estar. Mas eu acho que as respostas correspondem um pouco à ansiedade que as pessoas têm neste momento. É evidente que nós começamos a segunda fase ontem, não é? E, portanto, eu acredito que aqui por uma semana ou duas a situação vai ser diferente e as pessoas vão ter uma expectativa diferente. Aquilo que me preocupa, digo-vos abertamente no caso português, é efetivamente a situação do turismo. Porque a situação do turismo, no fundo, fazia mexer tudo, não é? Era a hotelaria, era a aquisição de habitação, era as pessoas que vinham visitar e gostavam muito do país e que diziam que queriam vir para cá. Se bem que, por acaso, só a título de informação, e ali para o Volcker, eu desde que estou aqui em Portugal já é a 7ª ou 8ª pessoa que vivia nos Estados Unidos, brasileiro, e que tomou a decisão, ter a possibilidade de ter cidadania portuguesa, de me telefonar e dizer: como é que está aí? O real estate ainda está tão caro como estava? Baixou alguma coisa? Estou a pensar em mudar-me para aí. Portanto,
há também, com certeza, um conjunto de novas oportunidades que eu acho que nós vamos ter a possibilidade e, para isso, obviamente, eu acho que o país vai ter que se preparar de uma forma clara para fazer face a estas dúvidas, mas eu acho que rapidamente vamos ter o retorno y verificar o que se pasa. Yo creo que la combinación entre nuevas tecnologías, un sistema fiscal para los residentes no habituales es interesante y lo atractivo que puede ser Portugal para ese tipo de colectivos de alto valor añadido. En este nuevo contexto donde igual buscan más espacio, mejor clima y no estar tanto tiempo en el escritorio porque se puede hacer vía virtual, puede ser una oportunidad para países como los nuestros, sin duda. E há um tema que não nos podemos esquecer, sendo de facto que Portugal é um país que, de certa forma, onde o turismo tem um peso muito grande na economia. Se nós pensarmos em países que estão próximos de nós, como Espanha, ou Itália, ou França, são países que, do ponto de vista turístico, são muito mais fortes do que Portugal, que recebem muito mais turistas em termos absolutos do que Portugal por ano. E então, parece-me muito evidente também que a percepção que Portugal transmite para o exterior, ao nível da segurança, ao nível da forma como, ao longo deste período, tem gerido e sabido lidar com a pandemia, pode permitir ao país e à economia, no final do dia, proporcionar-lhe aqui uma vantagem comparativa face a outros concorrentes, a outros países. Quiero hacerle esta pregunta que tenemos de Rubén Sommer, que nos dice, ¿qué va a pasar con las NPLs? ¿Creen que van a haber más NPLs? ¿Cómo visualizan ustedes ese tema? Posso começar. Eu diria que, tal como a maior parte das questões que podemos colocar neste momento, não sabemos, depende, não é? Eu diria que no imediato, NPL à partida não vai haver. A maior parte das pessoas tem dificuldades, tem moratório, por isso até setembro já está tudo tranquilo. Também já se fala na extensão da moratória para lá dos 12 meses, pelo que, para dos 12 meses não, para lá de setembro. Já inclusive alguns bancos a ir aos 12 meses, pelo que o problema vai ser depois da moratória. Depois da moratória, provavelmente teremos um tsunami de NPLs, parece mais ou menos evidente, não é? Sobretudo ao nível estamos a falar de um país em que empresas e particulares estão extremamente endividados, uma taxa de poupança muito baixa. Esperamos uma taxa de desemprego para 2020 superior a 13%, é inevitável, aumento de NPLs. Yo estoy de acuerdo en lo del tsunami de post moratoria, pero también yo pienso que eso igual hace que en preparación de eso hay algunos bancos que comiencen a vender carteras de NPLs que estaban gestionando ellos mismos para vaciar un poco el balance antes de la llegada del tsunami. O sea, y como tienes un año entero para prepararte para algo que yo creo que todos entendemos que va a ocurrir sin duda, pues te da tiempo de preparar la casa, te da tiempo de preparar irte a higher ground, ¿no? Te da tiempo de preparar los equipos, de preparar, y una de las cosas yo creo que harán los bancos seguramente es limpiar todo lo posible durante ese año las carteras que ya tienen para no colapsar luego. O sea que eso de alguna manera puede influir en que el flujo de carteras no disminuya. No lo sé, pero esto es bola de cristal, evidentemente. Sim, também depois temos aqui um tema que é, também, entretanto, também não há nova originação. A originação que se vai fazendo até vai tendo aqui algum tipo de apoio por parte do Estado, no sentido de ter algum colateral. Mas a verdade é que Portugal, na capacidade de pagar contas nos prazos, está em 24, está em 23º. Quer dizer, a independência financeira do país, Portugal, é da cauda mesmo. Quer dizer, nós somos muito... Todas as soluções que temos tido são muito dívida, seja para as empresas, seja para o particular.
esse tsunami vai acontecer, seja ele daqui a 3 meses ou 4 meses, seja ele daqui a 1 ano. E de facto, o grande problema em Portugal é que nós não temos, digamos assim, uma capacidade financeira para fazer face aos compromissos que o país, que individualmente assumimos, para dar a volta. Isto vai ter que ter outro tipo de ajuda. Eu não vejo possível que no final disto se acumule dívida e seja possível voltarmos à estaca, voltarmos a recuperar. Vai ser tremendo se não houver aqui, enfim, a mutualização da dívida europeia. Eu vejo isto de uma forma tremenda para o país, para as instituições portuguesas e para todos os cidadãos. Agora, há aqui uma coisa que, a meu ver, é uma oportunidade clara. Há, de facto, como diz o Volk, uma série de carteiras que estão internas e que, por força de normativos, têm que, de alguma forma, deixar de estar nos balanços dos bancos, e essas deviam ser comercializadas, deviam ser vendidas. Até porque há bastante liquidez nesse sentido, por parte de fundos em adquirir. Por outro lado, a originação que parou, a recomeçar, vai trazer muitas hesitações, vai trazer uma reanálise. O que é que será analisar uma empresa em 2020 para lhe financiar? Como é que será olhar? Olha-se o primeiro trimestre, ou olha-se o segundo trimestre, olha-se o semestre? Os riscos associados em determinados tipos de atividades, o que é que será o negócio da restauração, da hotelaria, da renta-cars, de agências de viagem? Como é que se financiarão estas empresas, estes setores? Isto vai ser brutal, do ponto de vista, seja da originação, seja do ponto de vista de estar a acumular essas dívidas entre os balanços dos bancos. Vejo aí, de facto, muitas dificuldades no médio e longo prazo. Fernando, boas notícias para a Qualco, hein? Boas notícias. Não gostaria que fosse por este motivo, diria eu, de uma forma muito clara, mas realmente, digamos, a empresa tem tido a oportunidade de ter um crescimento bastante consolidado nos últimos 20 anos e agora temos um novo desafio. As pessoas vêm ter connosco, praticamente as grandes instituições vêm falar connosco, vêm nos perguntar o que é que nós achamos, como é que nós consideramos que podemos ajudar. Eu já tentei dar algumas ideias aqui daquilo que estamos a realizar, no fundo estou a falar de uma coisa real e não apenas de um conceito ou de uma visão que temos do nosso lado e portanto nós acreditamos que efetivamente vamos ter aqui uma oportunidade de vos auxiliar e neste momento claramente a empresa está muito vocacionada nesse sentido, estamos a fazer um grande esforço em termos de, já o tínhamos feito, em termos de utilização de analíticos que sejam capazes de facilmente facilitar o conhecimento, até para a definição de algumas estratégias que vão impactar seguramente as empresas no futuro, o que é o comportamento de um devedor na situação antes pandemia e pós-pandemia, o que é aquele indivíduo que foi impactado fortemente pela pandemia e quando ele voltar outra vez a uma situação de poder honrar as suas dívidas, como é que ele se vai comportar, o que é que as pessoas podem fazer, como é que as entidades podem flexibilizar a sua oferta em termos de planos de pagamentos, em termos inclusivamente de moratórias, etc. Tudo isto são coisas que, pela quantidade, pela dimensão que vão ter, as empresas vão ter que responder de uma forma rápida, urgente, e como eu disse, quer dizer, estamos a sentir isso, nós vimos isso nos nossos sistemas, a quantidade de acesso é extraordinariamente grande, as pessoas estão muito preocupadas. Isto tem que ter sempre noção de uma coisa, e vocês melhor do que eu sabem disso. Há aqueles devedores que já sabemos quando são devedores, nunca mais vão pagar, mas há muita gente, uma grande parte, que claramente quer honrar e que tenta sair de uma situação delicada. E, portanto, nós estamos a fazer esse trabalho, estamos a tentar auxiliar, estamos a tentar procurar, sempre com competência técnica que temos efetivamente, felizmente entregue, encontrar as melhores ferramentas, os melhores meios de vos poderem permitir antecipar, ver
compreender, conhecer melhor, e então agora, como disse o Volker, eu acredito isso, quer dizer, eu acho que os resultados que foram apresentados pelos bancos no primeiro trimestre e as previsões que já foram claramente assumidas por todos, mostram que algo já tem a perspectiva e, portanto, obviamente, para a situação de empréstimos duvidosos vão acontecer, provavelmente vão aumentar nesta fase, e como disse também o Volker, há muita gente, eu já não sei se foi o Volker, se foi o Luís, há muita gente que vai ter que limpar os seus balanços, não é? Portanto, a melhor forma de o fazer é voltar a vir ao mercado, vender algumas carteiras, sobretudo aquelas carteiras eventualmente mais problemáticas, com mais tempo, e dessa forma eu acredito que nós vamos ter, apesar de tudo, uma revitalização. É lógico que vai haver necessidade aqui de suportarmos este período, sobretudo vocês, este período de transição. Este período de transição é um período delicado, é um período que eu diria mais de informação e de ajuda do que realmente de realização do fim objetivo, não é? Mas eu sou um otimista por natureza, por isso é que eu estava a dizer que os 12 meses para mim são longos demais. Eu espero que isso não aconteça e que a gente tenha essa possibilidade, mas nós estamos sempre disponíveis e estamos sempre a trabalhar lado a lado com os nossos clientes, mesmo com aqueles que não sendo nossos clientes vêm falar connosco, para encontrar as melhores soluções e ajudarmos nessa tomada de decisão. E eu acho que vai haver uma mudança total na forma como se fazia a régua de cobrança, na forma como se definiam as estratégias, na própria segmentação de clientes, porque infelizmente a forma como o mercado está a reagir a esta situação, que do meu ponto de vista vai ser diferente daquela que nos aconteceu lá atrás, do último grande impacto financeiro que tivemos, e aqui, como toda a gente já disse, e tu próprio disseste, Miguel, eu acho que se a ajuda da comunidade se transformar em realidade, pelo menos aquilo que a gente ouviu ontem falar, e que isso não traga um crescimento superior ao endividamento do país e, portanto, a podermos voltar eventualmente a ter as mesmas taxas que tínhamos, voltar a reduzir para 1 em vez de termos 4, seria altamente benéfico, como disse o Luís, e ajudaria com certeza as pessoas a ultrapassarem esta fase. Como eu costumo dizer, após um momento de tempestade é sempre um momento de bonança, pelo menos tem sido assim ao longo do tempo, eu acredito que nos vai acontecer isso outra vez. E nós somos resilientes, nós somos capazes. No, para ir cerrando, tenemos unas últimas preguntas que nos han hecho. No sé si me parece que esta pregunta va más dirigida hacia Volker, cuando pregunta si los procesos de MEA aumentarán, disminuirán o estarán estancados en Europa. Y una pregunta más sobre NPLs, si es que, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles serán las grandes ventas que se harán en los próximos meses? Veamos. En la parte de M&A, hombre, a ver, es un momento, cuando pare el wait and see, pienso que se reactivará un poco. El problema al final va a ser en todas estas operaciones que suelen ser muy apalancadas, que haya bancos disponibles para financiarlas, porque cash buyers en M&A hay muy poquitos o sea que yo pienso que seguro que ganas de vender no faltan, ganas de comprar tampoco, lo que no sé si va a haber pólvora de financiación. Y en cuanto a los NPL, es lo que decía antes, yo pienso que existirá la necesidad en los próximos meses de preparar los balances para una situación que cuando pasen las moratorias se prevé que sea delicada. Y cuanto menos NPLs tengas en tu balance cuando te llegue la ola, pues mejor. Excelente, excelente. No sé si Miguel quieres decir unas últimas palabras, así vamos dando las indicaciones finales. Aí está. As palavras que posso dizer são claramente ouvimos todos os nossos oradores e as nossas opiniões sobre estes momentos únicos que estamos todos a viver. Há de facto uma sensação sempre de otimismo. Nós temos sempre uma vontade grande de dar a volta, de reagir, de sobreviver. O que verificamos, pelo que fomos aqui conversando, é que efetivamente as organizações estavam preparadas,
se não estavam preparadas, estavam praticamente com tudo organizado, ou tinham as ferramentas, mas não as tinham testadas, mas colocaram-nas em prática. Recursos humanos excepcionais, reagiram bem, temos todas as condições para dar a volta à frente. No início, o Inácio dava-nos os parabéns, porque o país reagiu bem, teve uma consciência coletiva e uma atitude coletiva excepcional. E, de facto, o que nós temos é que elogiar todo este processo que foi da comunidade, foi dos portugueses, passar uma mensagem de forte credibilidade, de forte confiança, seja aos nossos originadores, seja aos nossos fornecedores, seja a todos os nossos trabalhadores, em que somos capazes e estamos com muita vontade em dar a volta a este processo, enfim, de uma natureza pandémica que não era de todo expectável que nos acontecesse. Vamos ter mais desafios. Vamos ter que ser muito resilientes. Eu não sei se vamos ter lockdowns em outubro, ou se vamos ter Covid-20 ou Covid-30. Nós vamos ter que, claramente, continuar a ter o espírito do português que de alguma forma se meteu no barco em direção à Índia. Nós vamos ter essa capacidade de procurar soluções. Eu estou convencido que aquilo que aconteceu nestes últimos 2 meses é uma demonstração desse espírito coletivo de sobrevivência, capacidade de dar a volta. Portanto, a qualificação, as empresas e em nome da APERC, que estão na APERC, que estão qualificadas, que são empresas altamente capacitadas para prestar um serviço em qualidade aos seus clientes, que o fazem com muita qualidade. Não se ouviu uma palavra sobre cobranças agressivas nestes 2 meses. Portanto, a qualidade da maneira como todos nós fomos gerindo este processo é relevante. Portanto, há, claro, aqui uma mensagem de otimismo, uma mensagem de qualificação e contar um pouco com estas pessoas que estão à volta desta indústria, que, de alguma forma, sofrem com este processo recessivo, mas que claramente estão disponíveis, vão procurar, vão fazer todo o esforço para rapidamente, seja em V, seja em U, seja em Nike, retomarmos uma capacidade de trabalho e uma riqueza que a todos nos seja partilhada e a todos nos traga valor acrescentado. Excelente, Miguel. Muchísimas gracias en honor al tiempo y por respeto a todos los que nos han seguido hasta este momento. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Ignacio también nos ha acompañado aquí con estas ideas locas de organizar cosas. Y es en este sentido y con este tema de las NPLs que nos quedamos todos con ganas de más, que les quiero comentar que vamos a tener el evento de NPLs adaptado a esta nueva realidad que tenemos, que es la digital. Así que vamos a estarles contando todo, vamos a estar debatiendo en una semana entera sobre el tema NPLs, lo que va a pasar en esta región ibérica. Así que les invito a todos a sumarse del 29 de junio al 3 de julio en nuestra plataforma digital CMS 365. Vamos a tener ahí nuestro evento. Esperamos que ya para octubre, cuando es el evento icónico de NPLs en Portugal, ojalá y un día de la semana sí podamos, aunque sea con 2 metros de distancia, pero mirarnos con mascarillas, pero estar presentes físicamente. Este evento que se viene ahora en junio va a ser totalmente digital, va a ser online, pero sí, esperamos contar con su presencia y esperamos que sí, que nos acompañen todos. Más información van a tener en nuestra página web. También contarles que pueden acceder a estos contenidos y volver a mirar esta presentación, como les había dicho, en nuestra plataforma CrediHub, que les dejo aquí nuevamente para que lo vean. Cómo acceder es credihub.net. Van a poder volver a mirar y obviamente me pongo a disposición por si quieren seguirles haciendo preguntas a nuestros panelistas. Yo les daré llegar toda la información que ustedes
quieran compartir con ellos. Sin mucho más, ¿sí? Nada, yo agradecer muchísimo a todos los asistentes y sobre todo a Miguel, a Luis, a Fernando y a Volker, a Paola por la coordinación. La verdad que yo creo que los que os dedicáis al tema de NPLs vais a tener mucho trabajo esta segunda parte del año, en España, en Portugal, pero me da la sensación que va a haber mucha presión de los legisladores, tanto a nivel de Unión Europea como bancos centrales, en que las entidades suelten todo lo que puedan. Tendremos que ver si compradores y vendedores se ponen de acuerdo con el precio, que no va a ser fácil en la nueva coyuntura. Y por otro lado, pues nada, también nosotros, el gobierno español, aparte de pedir dinero a Europa, también está pidiendo que dejen venir a los turistas, ¿no? Porque como bien habéis dicho, pues es un sector clave para España, para Portugal, para Italia, y estamos ahí convenciendo a Merkel y a los ingleses que dejen este verano, julio y agosto, venir en masa a los turistas. Va a ser difícil y bueno, en eso nos parecemos mucho porque realmente el sur de Europa pues tiene una parte muy importante de su PIB en esta industria y sería catastrófico que no existiera este verano. Va a ser difícil, pero vamos a ver. Nada, agradeceros muchísimo. Vamos a seguir organizando este tipo de debates porque me parece que son muy constructivos y a toda la audiencia y a todos vosotros un muy fuerte abrazo. Muchas gracias a todos.